Oi pessoal, eu sou psicóloga Flávia Krenhofer, eu atendo online pelo Skype em Florianópolis, trabalho com terapia cognitivo-comportamental. Eu gostaria de falar hoje para vocês um pouco sobre a timidez, a fobia social e a vergonha. Então, as pessoas têm me inscrito e eu vejo os comentários no YouTube, nos vídeos, falando muito sobre essa questão do medo, pedindo ajuda, a fobia de sair, de se mostrar, a vergonha de aparecer como a pessoa é, de ter crítica, sofrer crítica. Primeira coisa nessa questão da gente ter muita vergonha é que assim, né, são alguns pontos aí. Essa crítica que a gente pode ter pavor de ouvir de fora, ela basicamente, ela começa de dentro da gente. A gente pode ter a sensação de que o medo é que venha de fora para dentro, mas na verdade, se você fizer uma boa autoanálise, você vai perceber que isso acontece basicamente o tempo todo de dentro de você para você mesmo. É como se de dentro de você já tivesse esse personagem que se critica, que se derruba, que não suporta pensar que você tenha esse ou aquele defeito. Ou seja, você tem uma vergonha constante de você mesmo e de ser o que você é. A gente tem que ter ciência que atualmente a sociedade dita muitas normas, né? Sempre ditou. Na verdade, a finalidade econômica, mas hoje, de algumas décadas para cá, a gente tem isso maciçamente em função da mídia, da televisão. Então, é um bombardeio de compras, né, de sugestões de propagandas e de consumo, e não é só em termos de coisas materiais, né, de compras materiais, mas daquilo que você deve ser, daquilo que eu devo ser. E a gente acaba criando expectativas altíssimas sobre o que os outros devem ser também. Então, se a gente tem esse terrível medo de sofrer críticas de dentro da nossa cabeça, a gente também tem críticas severas com os outros, né? Em geral, o que eu faço comigo, eu faço com os outros. A maneira como eu trato os outros, mesmo que aparentemente eu seja, por exemplo, muito exigente comigo e não com os outros, porque isso, né, a gente escuta, mas eu não sou assim com os outros. A pessoa pode não demonstrar aquilo que ela sente, mas enfim, o importante aqui é que você vá tendo consciência de que quando afrouxar essa voz super rigorosa, a gente chama de superego, né? Então, assim, como se fosse um pai severo dizendo: você não deve isso, você não deve aquilo. Essa voz, ela tem uma função boa, que é cuidar para que a gente não caia em muitas roubadas, para nos proteger. Mas em algum momento da vida, digamos que essa voz interna que a gente tem, ela passou do ponto, ela foi para um nível que, em vez de fazer bem, de proteger, passou a ser uma defesa constante contra qualquer dor, qualquer mágoa, e virou algo muito crônico, impedindo a pessoa de se arriscar e de viver. Então, essa voz que a gente tem tanto medo que os outros reflitam, que venha uma crítica, por exemplo, de alguma autoridade ou de alguém importante para mim, ela vem de mim mesma, dos meus medos.
E é isso que eu tenho que trabalhar. Eu tenho que começar a afrouxar, a dialogar com essa voz, né? Então, as pessoas me perguntam muito embaixo desses vídeos meus sobre timidez, o que fazer? Ah, e o que eu faço? Psicóloga, o que eu faço? Mas o que você faz é realmente o ponto número 1, começar a se tratar com mais benevolência, com menos crítica. Isso não significa não fazer. Tem pessoas que acham, e eu já ouvi exatamente assim, que se a minha ansiedade diminuir muito, se eu tirar essa voz de cima de mim, eu vou ficar muito mole, eu não vou querer nada mais, eu não vou me esforçar. Mas isso é bobagem, é uma ilusão. A gente não precisa sofrer para querer estar atento na vida. Para ter motivação, eu não preciso estar sempre sofrendo ali no cabresto. Então, para trabalhar essa vergonha extrema que a gente pode ter sobre qualquer coisa, se mostrar, eu preciso primeiro me mostrar para mim mesma. Ou seja, começar a me dar mais parabéns pelas minhas conquistas não é assim tão difícil. É que assim, se eu sempre falo isso, todos os meus vídeos têm esse teor. A gente precisa sair um pouco da zona de conforto e sair daquilo que a gente está acostumado a fazer. Então, se eu quero um resultado diferente, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Isso significa que eu preciso trabalhar em cima dessas vozes negativas, eu preciso trabalhar em cima das minhas críticas. Quando eu estiver me criticando, me condenando, porque mais uma vez eu fracassei, mais uma vez eu tive aquilo que eu odeio em mim, mais uma vez aquilo se manifestou. Então, assim, eu tenho que baixar essa voz e começar a dialogar com ela e saber por que ela é assim tão carrasca comigo mesma. Essa voz está imitando quem? Às vezes é uma voz de um pai, de uma mãe, de um professor que a gente às vezes pode nem gostar, assim, eu não gosto do jeito que eu era tratado, mas a gente repete aquela voz. Então, essa questão da vergonha, eu tenho que trabalhar esse falso perfeccionismo de ter ou é do jeito que eu quero mostrar, ou eu me mostro que nem assim numa propaganda de margarina, linda, maravilhosa, saudável, perfeita, inteligente, feliz, ou seja, super bem sucedida, ou então não, eu não quero nem sair de casa. Então a gente vai para extremos e aí ser uma pessoa comum, uma pessoa como qualquer outra, de repente uma pessoa de inteligência normal que ganha um salário mediano, que não é bonita nem feia, mas que pode ser muito feliz. Ou seja, longe de todas esse monte de idealizações impossíveis de serem alcançadas. Não, nada assim, nenhuma coisa exclui a outra. Isso não quer dizer que a gente não vá ter ambição, que eu não vá poder ter uma roupa linda, cara maravilhosa, que eu não vá poder ter assim as coisas que a gente almeja ou fazer uma plástica. Não quer dizer que eu não vá fazer coisas que eu possa achar interessantes para minha vida. Mas é assim, primeiro a base é a autoaceitação, o amor próprio, o eu começar a me tratar bem. Comece a se tratar bem, comece a se elogiar em alguma mínima coisa que você faz bem. Pegue algum ponto. Se o seu ego, se você não suporta nem sair de casa, nem olhar nos olhos das pessoas, o seu ego está muito fragilizado. Se você está num nível de tanta paralisia, é importante você conseguir ajuda. Às vezes a gente se emburaca e sozinho pode ser difícil sair. Então você precisa realmente de uma ajuda para você poder se esforçar, para você se motivar e ver que existe luz no fim do túnel.
tá, pessoal? Então eu queria pegar esse ponto da vergonha e do excesso de rigor com a gente mesmo, né? Para você começar a trabalhar a sua vergonha, trabalhe esse ponto com você, tá? Então, esse foi o meu canal. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe seus comentários que eu vou respondendo, principalmente através de vídeos. Muito obrigada e até um próximo vídeo.